Você já teve tempo de meditar a paixão de Cristo? A gente tem tempo para tanta coisa, não é? E não tem tempo para meditar na paixão daquele que foi o nosso Redentor. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro, estou gravando este vídeo para a difusão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus pela Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus. E se você é a primeira vez que chega aqui no nosso canal, seja bem-vindo, participe. Nós queremos que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus seja muito conhecida, muito respeitada, muito amada, muito difundida em todos os lares. Então, no tema de hoje é uma questão que parece simples. Eu recebi a pergunta se eu podia explicar como ser agradável a Deus. A pergunta é muito simples, como é que eu agrado a Deus? A resposta já exige um pouquinho de reflexão. E se você for procurar, como eu fiz nos livros de piedade católica, sobretudo este de Santo Afonso Maria Ligório, Escola de Perfeição Cristã, editado no Brasil, tem muitas edições desse livro, é fácil de encontrar até hoje em dia. Aqui é o Livros Católicos Net, eu vou deixar no link para você procurar. Santo Afonso diz o seguinte: uma das maneiras de se aproximar de Deus, agradar a Deus e se unir a Deus, ele fala até de um amor perfeito, meditar a paixão de Cristo. Então, aqui entra a minha reflexão do dia. Você já teve tempo de meditar a paixão de Cristo? A gente tem tempo para tanta coisa, não é? E não tem tempo para meditar na paixão daquele que foi o nosso Redentor. E eu me lembro, pensando na paixão de Cristo, me lembrei de um ditado popular que existe no Brasil, talvez você conheça, talvez você não conheça, que diz mais ou menos assim: o que não se aprende pelo amor, se aprende pela dor. Então aqui tem várias interpretações desse ditado. A mais simples é de que a gente sofrendo, a gente aprende mais do que muitas vezes pelo amor, mas também que existe uma escola de sofrimento. Ou seja, o sofrimento é uma escola. Ela tem algo que forma, que educa, que instrui, que orienta, que dá força. Não é uma escola onde a gente aprende a gramática ou aprende a matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Não. É uma escola de sabedoria, sabedoria cristã. E aqui entra a diferença entre aqueles que são católicos e que não são católicos. Todo mundo sofre, mas sofrer com Jesus Cristo é um privilégio dos católicos. Muito curioso isso. Então, nós batizados na Igreja Católica somos os únicos privilegiados que temos a graça de sofrer com nosso Senhor Jesus Cristo como mestre. Porque nessa escola de sofrimento que eu estou falando, quem é o professor? Toda escola tem um professor, né? Eu diria até que uma faculdade tem até um diretor, ou tem um fundador. Quem é que fundou essa escola do sofrimento? Seu nome é Augusto e Sagrado.
chama-se Jesus Cristo. Ele veio ao mundo com a missão de nos salvar. E essa é a ideia central do cristianismo. Cristo é nosso Senhor e nosso Redentor. Mas não é só isso. Ele, quando veio ao mundo, ele quis sofrer. E sofrendo, ele mostrou duas coisas. Primeiro, que é preciso sofrer. Segundo, que se pode imitá-lo sofrendo. E terceiro, que para nós humanos, aliás, humano como ele também era uma criatura humana, a união entre Deus e homem na pessoa de Jesus Cristo, a encarnação do Verbo foi isto, ele sofria como sofria um homem, então ele queria também que nós nos uníssemos a ele através do sofrimento. Bom, tudo isso são os preâmbulos do que Santo Afonso chama a meditação da paixão. Se nós não meditarmos sobre a paixão, nós não nos uniremos ao nosso mestre, que é Jesus Cristo. Se ele sofreu, porque nós não podemos sofrer. Às vezes se ouve, se vê, perdi meu filho, minha filha está doente, grave, perdi tudo, tem emprego, tem todas as catástrofes, estou abandonada, abandonar os meus filhos, todas as catástrofes que nós, humanos, passamos, nosso Jesus Cristo já passou. E, sobretudo, existe um sofrimento que nosso Jesus Cristo deu exemplo, que é sofrer isolado. Existem duas formas, na realidade, de sofrer. Sofrer com as pessoas a quem a gente ama, ou que nos cercam, apoiados por aqueles que nos cercam, ou sofrer isolado. E diz um ditado que sofrer abandonado, isolado, é sofrer duas vezes. Eu acho muito interessante, porque realmente eu diria quase que sofrer isolado é sofrer 10 vezes. Abandonado, mal entendido, desentendimentos que não tem conserto. Às vezes são desentendimentos que não tem conserto. E a gente fica isolado. Isolado. Nessa epidemia recente do vírus chinês, quanta gente morreu isolado nas casas de repouso. A gente diz, mas meu Deus, isolado, nem os parentes, os próximos filhos, ninguém podia ver. Que sofrimento foi esta morte? Morte já é um sofrimento, mas morte isolado, sem ter um conforto, sem poder ver nada, nem um sacerdote também, nem sacerdote não podia chegar. Foi eu diria um castigo, um sofrimento tremendo. Então, é a escola de sofrimento. Agora alguém pode me dizer, eu nunca li nada, não sei, então eu não sei bem o que meditar. Eu recomendo muito, se você quer realmente entrar na escola de Jesus Cristo, leia um pouco as histórias, não do Velho Testamento, do Novo Testamento. E o padre Berti, este aqui, eu vou deixar o link do vídeo no canal também, na descrição do vídeo também, o link do vídeo, o link do livro na descrição do vídeo, Jesus Cristo, Vida, Paixão e Triunfo. Tem todas as histórias resumidas da vida de nosso Jesus Cristo. Comece por aí. Não há dúvida, se nós entrarmos nesse caminho, nós vamos ser humildes, nós vamos ser pacientes, nós vamos ver que nós não sofremos nada, porque nosso Jesus Cristo sofreu tanto que o nosso sofrimento fica tão pequenininho que a gente não deve ter coragem de reclamar, devemos ter vergonha de reclamar. E segundo, nós vamos aprender
a oferecer o nosso sofrimento para participar dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso só nós, católicos, podemos participar com os méritos do sofrimento de Jesus Cristo. Então, poderia dizer, mas eu nunca meditei, eu não sei meditar. Olha aqui, não é tão difícil, é só fazer um pouco de esforço. Por exemplo, me ocorre quando a gente lê aquela cena de Jesus com Barrabás. Todos conhecem a cena, você conhece a cena. Pilatos não queria condenar Nosso Senhor, forçado pelo povo judeu, gritava, crucifica, crucifica. Ele disse, não, um momento, existe aqui Barrabás, um criminoso, e eu vou dispensar ele e vocês não querem escolher entre Jesus Cristo e Barrabás. E eles gritavam Barrabás e pedindo para condenar Jesus Cristo. Então, esse episódio, por exemplo, nos faz pensar no quê? Nos faz pensar, Barrabás, o que era Barrabás? Barrabás era o exemplo da humanidade pecadora, dos homens em estado de pecado. E incrível, porque nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor que Ele tinha por nós, por todos os homens, Ele sofreu também por Barrabás. Ele morreu na cruz por Barrabás. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Nosso Senhor nos ama não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Então, lá na cruz passou todo mundo, passou todos os homens, todas as criaturas, passou você, passou eu, passou Barrabás, passou Judas, passou todas as criaturas e cada um foi oferecendo um sacrifício. E Barrabás, eu imagino a cena, imagino o que aconteceu. Barrabás estava condenado já, esperando a morte, de repente entram na cela dele 2 soldados brutos romanos, saia. Como saia? Você está livre. Livre? O que aconteceu? Você foi substituído por um outro. Quem é esse outro? Chama-se Jesus. Jesus. Bom, imediatamente ele pegou as tralhas dele e saiu da prisão muito contente. O que ele encontrou fora da prisão? Um homem com uma cruz às costas, carregando a cruz e subindo para o Calvário para ser crucificado no lugar dele. Então a gente diz, meu Deus, quantas vezes eu imitei Barrabás. Barrabás não aparece mais na leitura do Evangelho, não aparece mais. Barrabás desapareceu. Mas é evidente que Barrabás foi acompanhar a cidade inteira de Jerusalém naquele dia, só acompanhava Jesus Cristo. Aquele dia não houve uma pessoa, mesmo as crianças participando ele tinha sido louvado, glorificado uma semana antes, com a entrada triunfal em Jerusalém, não havia quem não falasse dele, dos milagres. Ele deu comida para 5.000 pessoas no dia da Sermão da Montanha. Ele curou cegos, ele ressuscitou o filho da viúva. Ninguém apareceu nesse momento, Jesus Cristo estava isolado. Então Barrabás, eu imagino Barrabás saindo da prisão, dando uma olhada, o que está acontecendo aqui? Quem é esse Jesus que me salvou? Porque no fundo é simples como tudo. Barrabás foi salvo por Jesus e mostra bem o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, nosso Senhor Jesus Cristo quis que fosse assim. Este homem não se sabe se converteu, mas seria bonito imaginar que ele se tenha convertido com essa graça que ele recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. E um dia no céu, a gente chega lá e encontra Barrabás. Já pensaram nisso? Então aqui está uma meditação aplicada, aliás, para o Barrabás, sobre os fatos da paixão. Resumindo, nós podemos pensar 3 coisas, guardar 3 pensamentos, resumindo o vídeo de hoje. Nós devemos ter como nossa escola a dor, o sofrimento, a paixão de Cristo, e ter como professor, como mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. E desta meditação da paixão,
nós temos pelo menos 3 lições a tirar. A primeira é que, como Deus é justo, Ele detesta o pecado e Ele mandou seu Filho sofrer tudo isso por causa do pecado. E quantas vezes nós fazemos os pecados e nem levamos em consideração o pecado? Para nós o pecado, para o mundo de hoje o pecado, como eu já disse em outras vezes, o pecado nem existe. Mas para Deus não. Para Deus existe o pecado. E mandou seu Filho sofrer tudo isso por causa do pecado dos homens. Depois, quanto vale a nossa alma? Nosso Jesus Cristo fez tudo isso para salvar a nossa alma, a minha alma. E Ele teria morrido na cruz por causa de uma alma. Ele teria se imolado na cruz. E terceiro, a misericórdia de Deus. É que entra o Sagrado Coração de Jesus. A misericórdia de Deus é imensa nessa meditação, na história de nosso Jesus Cristo, na paixão. Imensa por quê? Porque mostra quanto Ele amou os homens, quanto Deus amou os homens, quanto Deus ama os homens. E faz lembrar aquela frase famosa, que é a frase central da espiritualidade, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que disse a Santa Margarida Maria Alacoque: eis aqui o coração que tanto amou os homens e que dele só recebeu ingratidões e irreverências, sobretudo no sacramento do amor, quer dizer, na Eucaristia, e sobretudo dos sacerdotes. Este é o pensamento importante que está no centro da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e que eu deixo então a você para refletir. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, compartilhe o vídeo, distribua o vídeo, ponha seu comentário, ponha seu like, faça com que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus aumente, seja conhecida e nos escreva. Cada vez que você olhar um crucifixo, cada vez que você olhar você pense: eis aqui o coração que amou tantos homens e que dele só recebeu ingratidões. Que Deus ajude a você e sua família, proteja sempre nesse tempo difícil que nós vivemos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.